Meus irmãos, boa noite, graças e paz a todos. Bem, e bom, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Estamos aqui nesse último dia do ano, sabendo que Deus nos sustenta em todo o tempo, né? Em todas as estações, Deus está sempre presente, nos abençoando. A gente só quer um pretexto para estar em adoração, não é verdade? Isso é um pretexto para a gente estar louvando ao Senhor, adorando ao nosso Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 4. Coincidiu da gente estar terminando o livro de Filipenses e vamos deixar essa igreja tão amada de Filipos aqui em 2022. Não, você vai ler nesse próximo ano, você continuar a ser abençoado por meio desse escrito do apóstolo Paulo tão precioso. Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 10 até o final da carta. Diz assim, vamos ler, irmãos? Podemos ler de forma alternada, tá bom? Está na projeção. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Amém. Vamos orar, queridos. Nosso Deus amado, nós estamos tão satisfeitos nessa noite, pelo que o Senhor fez em nosso meio no decorrer desse ano, Pai, que se finda. O Senhor sempre presente, sempre fiel. A Tua palavra nos alimentou, Senhor, nos sustentou. Ó Deus amado, muito obrigado, Pai, pelas vezes que fomos abençoados nas nossas devocionais em nossos lares, nos nossos cultos familiares, nos nossos cultos, nas nossas escolas bíblicas dominicais. Senhor Deus, muito nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra que é viva e eficaz. É a Tua palavra, a palavra do Deus vivo, que tem nos orientado, Pai, que tem sido lâmpada para os nossos pés. Rogamos ao Senhor mais uma vez, Senhor, que a Tua palavra encontre lugar no coração do Teu povo. E no coração de todos que agora estão ouvindo, Senhor, essa mensagem, que ouvirão, que têm participado desse culto, que ouvirão agora essa mensagem, que ouvirão também no futuro, meu Deus amado. Sabemos que a Tua palavra não volta vazia. Nós rogamos para que, apesar de nós, e por meio de nós, ela seja propagada
nessa noite, com poder e graça, meu Deus. Humildemente nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma noite um dia que costuma ser marcado por muita alegria, né? Tem pessoas reunidas, eu não vou nem dizer que estão na orla da praia para você ficar com inveja. A gente está aguardando aí, gente alegre, algumas pessoas rememorando os feitos, aquilo que conquistou, aquilo que alcançou, e trazem à memória. Esse é um dia oportuno para a gente fazer isso, esse exercício. Eu não sei como foi o ano para vocês, foi um ano alegre, ou um ano feliz, eu vou usar esse termo por enquanto. Alguns estão olhando para o próximo ano com a expectativa de que, eu quero logo que passe tudo isso. Não estão contando os segundos para arrancarem das suas paredes. Lá em casa tem na parede, né, o calendário. Então, assim, chega logo e eu quero esquecer tudo que passou, porque foi um ano difícil para mim. O próximo ano. Então eles criam essa expectativa. O próximo ano vai ser melhor. Para a gente, nós sabemos que Deus, Ele esteve presente conosco, está presente conosco, estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora é interessante que, quando a gente pensa em alegria é um mandamento, sabia? Deus nos ordena o seu povo, para que ele seja alegre. A gente não dá muita atenção para isso, talvez sejamos mais desafiados pelos mandamentos negativos. Não faça, né? Então isso é proibido. Mas esse é um mandamento positivo. Faça isso. Se alegre em mim. Então, esse é um mandamento. Agora eu pergunto para vocês. É fácil cumprir esse mandamento? Parece ser fácil, né? Se alegrar. É uma coisa fácil, se alegrar. Mas eu pergunto a você, você se alegrou esse ano? Você tem andado alegre? Parece ser mais fácil não se alegrar. É por isso que Deus nos deu uma carta inteira. O maior tratado sobre a alegria. Essa carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. São 4 capítulos. Para Deus nos ajudar. Olharmos para essa carta, pela instrução do Espírito Santo, e entendermos o que é a alegria. Paulo está falando sobre alegria. E talvez você pense, eu acho que esse autor era alguém que teve um ano muito tranquilo. Era alguém que estava com dinheiro no bolso, com saúde para dar e vender. Não é bem assim. O autor dessa carta se encontra aprisionado, muito provavelmente em Roma, há 2 anos. Essa é uma das epístolas da prisão. E é de lá que Paulo escreve a essa igreja que ficava a mais de 1.000 quilômetros de distância. Igreja de Filipos, uma província romana, que tinha uma igreja ali, que havia nascido há pelo menos 10 anos atrás. O chamado de Paulo parecia não ser muito voltado para a alegria. Não era algo muito promissor. Por exemplo, quando ele foi achado pelo Senhor, convertido, ele era um perseguidor da igreja, um perseguidor dos cristãos. E quando ele é convertido, ele recebe um prenúncio do que seria o seu ministério, o seu chamado. Por meio de Ananias, o Senhor diz, vá ao encontro de Paulo, que a essa altura estava na casa de... Tem outro personagem, Simão, não me lembro bem. Mas o Senhor disse, ele vai até essa casa, os meus universitários estão pesquisando aqui, e ele disse, vá lá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Parece bacana, né? Ele é o meu escolhido para levar o evangelho. Mas depois ele diz, eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Opa, aqui. O cerne do chamado de Paulo tem o quê? Sofrimento. Eu vou mostrar a Paulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. Mas esse não foi um sofrimento enfrentado por Paulo com pesar. Difícil, com certeza, como ser humano, enfrentou as suas adversidades, as suas agruras, as suas noites escuras. Mas acontece que a alegria aqui
ela não está nas circunstâncias. Paulo deveria desfrutar e encontrar e se satisfazer numa alegria que é uma alegria teorreferente. É o termo que o pastor Leandro Lima usa. Teorreferente. Veja, a alegria que as pessoas hoje estão aguardando para o próximo ano é uma alegria centrada neles. Algo vai dar certo para mim. Então, eles pensam e olham para si mesmos. Não estão muito interessados. Tudo deve conspirar para a sua alegria individual. Para Paulo, a alegria ela está em Deus. E olhando para Ele, se deleitando nele, que Ele pode se alegrar. E é nesse olhar, eu quero lançar esse olhar, eu quero chamar você a lançar esse olhar também, o mesmo olhar aqui do apóstolo Paulo, para entendermos esse grau de alegria que nós temos tido, para entendermos quem é, qual é a razão da nossa alegria, entendermos que, de fato, nós temos motivos para andarmos alegres. Com esse tratado bíblico, a gente vai entender isso melhor. Vai ser simples. Aqui eu quero mostrar 3 partes para vocês. Primeiro, a gente deve se alegrar. Começa o ano, termina o ano, eu estou com 3 pontos, né? Primeiro, a gente deve se alegrar por aquilo que Deus faz por nós, por aquilo que Deus faz em nós e por aquilo que Deus faz através de nós. É simples, né? Primeiro, devemos nos alegrar por aquilo que Deus faz por nós. Veja só. Paulo está aqui passando circunstâncias difíceis, disse para vocês. Mas parece que houve um agravo aqui no seu período em Roma, quando ele está aprisionado. Quando ele chega em Roma, num primeiro momento, ele está numa prisão domiciliar. Provavelmente, agora ele vai por motivos religiosos ali, para ser julgado. Mas os romanos tinham isso um pouco distante, assim, não é algo que traga um agravo para a gente. Contudo, parece que a situação de Paulo fica mais difícil, porque agora, entre os romanos, eles percebem que, de alguma forma, Paulo está tentando subverter alguma coisa em Roma. Por quê? Porque ele estava condenando a idolatria, condenando os ídolos, e isso mexia no cerne ali dos romanos. Então, essa situação faz com que Paulo acabe passando por um momento ainda mais difícil. E não havia um auxílio reclusão. Tipo assim, você está preso, você vai ganhar tanto. Não. Paulo está ali, distante dos seus, passando um momento de aflição, passando tempos de dificuldade, certamente passando por um momento de escassez. É o que ele chama de atribulado. No versículo 14, ele vai dizer que esse momento é um momento de tribulação para ele. E que é o que é uma tribulação? É uma circunstância que Deus utiliza, que Deus ele permite para trabalhar de alguma forma nos seus. O que acaba sendo uma bênção. Veja, só que a tribulação que Paulo está passando é transformada agora em oportunidade. Veja que Deus não vai colocar sobre nós uma tribulação tal que a gente não possa suportar. É o que está acontecendo com Paulo aqui. Daí entra em cena a igreja de Filipos. Veja, Paulo esteve lá pelo menos 10 anos atrás. Essa igreja de Filipos era uma igreja presente no ministério do apóstolo Paulo. Pelo menos ele vai dizer aqui, o qual também já tinhas um cuidado antes. Ele vai mostrar que num período onde ele esteve em Tessalônica, quando ele sai ali, quando ele parte da Macedônia, no verso 15 está dizendo isso, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Paulo está recordando aqui o que a igreja de Filipos fez por ele. Em determinado momento, no passado, aquela igreja esteve junto com o apóstolo Paulo, cooperando e contribuindo com o seu ministério. E agora o que é que acontece? Paulo está passando por dificuldades, e essa igreja volta a se associar com ele no seu ministério. Certamente por causa das dificuldades que ele estava passando ali, pelo período de escassez, pelas privações, faltando mantimento, faltando o básico. E aí essa igreja é levantada a mais de 1.000 quilômetros de distância. Lembra do apóstolo, do seu pastor, que plantou essa igreja,
e agora se levanta para levar donativos para ele. Veja, é uma ação assim graciosa da parte de Deus. Essa é uma nova oportunidade. Depois de algum tempo isso surge. Por isso no verso 10 ele vai dizer, eu alegrei-me sobremaneira no Senhor. Veja o motivo de alegria aqui. A alegria vai perpassar toda a carta aos Filipenses. Alegrei-me sobremaneira, não é uma alegria simples assim, mas é uma alegria assim que não pode conter no seu coração. Em quem? Ele se alegra no Senhor. Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Esse termo aqui, renovastes, é como a ideia que é de uma planta que tinha parado de florescer e que ela volta agora a florescer. Não é que tinha morrido, mas ela volta a florescer. Então esse é o renovo. Eles renovam esse cuidado para com o apóstolo Paulo. Coisa maravilhosa. Uma oportunidade que surge numa tribulação, através da escassez. E como é bom a gente entender isso. Eu não sei quais momentos você passou nesse ano, mas se foram tribulações, o Senhor fez disso oportunidades para te abençoar de alguma forma. Talvez você não perceba ainda. Talvez você não consiga enxergar ainda. Eu espero que você enxergue melhor hoje à noite. Mas veja, duas coisas aqui. O fato é que Deus supriu as necessidades. Ele sabe disso. Deus supriu todas as minhas necessidades. Mas foi mais do que ele esperava. No verso 18 diz, recebi tudo e tenho em abundância. Essa igreja que mandou, vocês já viram, talvez alguns já tenham visto, quando nós falamos aqui sobre Epafrodito. Né? O irmão lá de Filipos que é mandado lá para Roma para enviar donativos, correndo risco ali de ficar enfermo na viagem, e até mesmo chegando em Roma, as autoridades romanas já não estavam vendo Paulo da mesma forma, e havia a possibilidade daqueles que se associavam a Paulo também serem presos. Tinha gente acompanhando ele na prisão. Mas veja que as suas necessidades foram supridas abundantemente de tudo. E aqui nós não sabemos bem. Certamente foi uma boa quantia em dinheiro. Não sei se ele recebeu livros, não sei se recebeu roupas, mas o fato é que ele recebeu esses donativos enviados pela igreja de Filipos. Deus usa esses irmãos na fé para ajudá-lo. O que Deus tinha para fazer, Deus o fez. E é interessante vermos quem Deus usou aqui para esse propósito. Glorioso. Ele usou a igreja. Deus usou a igreja de Filipos para abençoar o apóstolo Paulo. Sabemos que Deus ele nos abençoa de maneiras extraordinárias, mas via de regra ele nos abençoa de forma ordinária. E muitas vezes é através da igreja do Senhor. Por meio da igreja o Senhor faz isso. Que coisa graciosa. Deus nos abençoou. É motivo de alegria para nós. Lembrarmos daquilo que Deus fez por nós. Ele usa meios diferentes, distintos. Criativo que é, poderoso que é. E é bom a gente lembrar dessa noite. Sempre estarmos lembrando daquilo que Deus fez por nós. Deus usa meios extraordinários. Usa esses meios. Deus usa meios ordinários através da igreja. Usa também. Mas podemos ver que Deus usa pessoas talvez não cristãs, também usa para abençoar os seus. Isso é maravilhoso. Alguns anos atrás eu passava na BR vindo de Recife, no período de férias. Cadê André? Até férias de seminarista é algo sofrido, né? Na época eu estava no seminário e passei por um lugar chamado Café do Vento. Tem um posto lá da Polícia Rodoviária Federal. Mas nem sempre eu tinha atentado. Na verdade, eu nem sabia como era o nome daquele lugar. Nem sabia que tinha posto da Polícia Rodoviária. Eu sabia que tinha pelo caminho. Sou péssimo para decorar. Aí venho de Recife, férias com Raquel. A gente veio de carro. Quando a gente para em frente, bem próximo do posto da polícia, tem um quebra-mola. Não sei se ainda tem um quebra-mola lá. Quando eu reduzo, o carro começa a fazer um barulho estranho.
E eu olho pelo retrovisor, a fumaça está cobrindo lá atrás. E eu disse, Senhor, e o carro parando, só deu tempo eu fazer a curva entrar no pátio lá da polícia. E quando eu paro ainda sem entender direito, eu vejo um homem que vai se aproximando com água e diz, abre o capô do seu carro. Aí eu abro o capô, ele derruba a água lá, sai pelo cano de escape. Para quem entende, foi péssimo o que aconteceu comigo. Sai e de repente vem uma pessoa que atravessa a BR e vem lá para a gente e diz assim, você está precisando de alguma coisa? Veja, eu tenho um mecânico conhecido e ele me passa o telefone. Não, ela liga para esse mecânico. E ali eu fico com Raquel, não deu tempo de a gente pensar direito o que estava acontecendo. E com pouco tempo chega esse mecânico e aí, esse carro precisa ser conduzido, vai para a oficina e eu entrego a chave e o pessoal sai conduzindo meu carro. Eu digo, Senhor, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Meu carro ficou estacionado. Primeiro parou naquele lugar. Veio pessoas que eu nunca conheci, depois a gente conheceu, não foi, Raquel? É uma colega nossa chamada Patrícia. A amizade surgiu disso aí. O carro foi levado no outro dia, o mecânico ligou, olha, o carro está pronto, e eu fui lá buscar. E todas as vezes que eu passo agora, eu sei como se chama aquele lugar. Mas não porque eu tinha atentado antes para aquele lugar. Eu nem sabia direito que existia. Eu passava rapidamente. Tem um policial aí, dentro da velocidade permitida. Mas agora eu sei o nome daquele lugar. Porque foi o lugar em que Deus providenciou do seu cuidado e mostrou da sua amorosa mão para comigo, para com a minha esposa. É um trecho da estrada, onde o cuidado dele esteve conosco. Quais foram os pontos de dois que o Senhor te fez parar para ver a provisão dele? O cuidado do Senhor sempre presente, sempre fiel, irmãos. Todas as vezes que eu passo por ali, eu me lembro de Deus. Eu me lembro da sua provisão. Me lembro de como Deus usa pessoas. Me lembro das circunstâncias que não pegam Deus de surpresa. Eu me lembro do seu cuidado. Talvez você não tenha nenhuma lembrança ao passar por lá, exceto a partir de agora, quando passar, talvez lembre da minha história. Nossos lugares são muitos nossos, né? Que Deus fez. Talvez você passe em frente ao hospital, passe em frente a um trabalho, passe em frente, talvez folheando uma página da Bíblia, né? Onde foi aquele dia que Deus falou com você. É muito seu, é muito próprio, é muito particular. Mas tem um lugar por onde todos nós passamos. É um lugar em comum. Todos nós passamos pela cruz do Calvário. E quando olhamos para a cruz, nós lembramos de um Deus que nos ama profundamente. Um Deus que cuida de nós. Um Deus que providenciou a nossa salvação. Por isso, eu não sei por quais caminhos você passou, nas suas histórias individuais, mas todos nós passamos pela cruz e vimos o que Deus fez por nós. E por isso nós nos alegramos nele, nesse Deus que é fiel. É a certeza que Paulo tem. Essa certeza é tamanha que ele tem certeza que Deus vai continuar a fazer coisas maravilhosas. No verso 19 ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O ponto é esse. Ele olha, esse Deus que já gloriosamente nos abençoou, o que foi que Deus fez por você? Talvez você diga, essa estrada 2022 foi muito sem graça, pastor. Não teve nada demais. Não teve nenhuma aventura. Eu passei lotado.
Nada vai marcar. Lembre-se da sua sorte que mudou para sempre, por causa de Cristo Jesus. Esse é o primeiro e mais importante motivo da nossa alegria. O que Deus fez por nós através de Cristo é motivo suficiente para nos alegrar, não somente durante 365 dias, mas um ano é muito pouco para encapsular toda a alegria que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Esse é o motivo. Mas, em segundo lugar, devemos nos alegrar por aquilo que Deus está fazendo em nós. Ele fez por nós. Ele está fazendo em nós. Filipenses não era das igrejas, eu sempre falo isso, não era daquelas igrejas mais antipáticas, aquelas igrejas mais problemáticas para o apóstolo Paulo. Ela possuía muitas virtudes, muitas mesmo. Era uma igreja que era generosa, era uma igreja que ele não tinha dúvidas que eles atenderiam ao que Paulo estava ordenando. Difícil, né? Eu sei que vocês vão fazer isso, sei que vocês vão cumprir isso. Mas ainda era uma igreja que estava sendo aperfeiçoada. Por isso ele diz lá no capítulo 1 que Deus começou essa boa obra e ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. O que pressupõe que essa obra ainda não estava terminada. Estava em andamento, estava indo bem, obrigado. Mas ainda não estava concluída. Eles estavam indo bem na escola, a escola da fé, a escola que todo crente está matriculado. Paulo também estava nessa escola. Parece que ele está um pouco mais avançado, ele está adiantado. Lembremos que, quando ele usa aqui esse termo, no verso 11, aprendi a viver contente. Ele aprendeu. Uma lição preciosa na escola da fé que o apóstolo Paulo teve a oportunidade de aprender, de ter experimentado. Paulo sempre foi um bom aluno. Ele foi discipulado antes aos pés de Gamaliel, um erudito judeu da época. Ele, aos 12 anos, e tão instruído que era, ele já dava aulas, então era alguém versado na lei judaica, mas aqui ele se mostra como um excelente aluno de Cristo. Foi de Cristo que ele aprendeu as suas mais preciosas lições. É um processo. Estamos aprendendo. Paulo também estava. Mas aqui ele chega a dizer, é ousado demais. Eu fiquei pensando hoje, posso dizer isso? Eu aprendi. Não posso dizer ainda não. Estamos na escola da fé. Mas Paulo, mais adiantado do que nós, ele diz, eu aprendi a viver contente. É um certificado do céu. Tanto é que ele está mais preocupado, ele recebe donativos, parece ter sido uma oferta muito generosa por parte da igreja de Filipos, mas no versículo 17 ele diz assim, não que eu procure o donativo. Ele não estava procurando por isso. Certamente ele estava passando por necessidades. Mas era daquele camarada difícil de pedir, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade de pedir. Eu não sei se nas visitas, a gente pensando assim, sempre vinha alguém e o prisioneiro do lado recebia uma visita, recebia um alimento, recebia alguns donativos, o outro, não sei se eles olhavam para o Paulo dizendo assim, e aí? Ninguém lembra dele, não. Mas nesses momentos, ele nos mostra como foi que ele suportou isso. Mostrando essa satisfação. Por isso, ele se alegra mais por aquilo que está havendo na igreja de Filipos. Porque no verso 17, não que eu procure um donativo, ele diz, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. É porque isso tem feito bem a vocês. Quando eu recebo, a minha alegria não é desfrutar primeiramente do que eu recebo, mas é parar e pensar
o que Deus está fazendo no coração de vocês. Porque essa oferta aqui fala muito acerca do ofertante. Como fala? A oferta fala tanto sobre o coração do ofertante, não é? É nisso que Paulo se apega, ele se alegra. E ele sabe, no verso 12, deixa eu ver se é nessa versão aqui, é na Nova Almeida atualizada. É uma comparação de versão, tem algo diferente aqui. Veja, na Nova Almeida atualizada, ele vai trocar essa experiência por outro termo. Ele vai usar o segredo. Sei o que é passar necessidade, eu estou lendo na outra versão, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Aí ele vai dizer, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Segredo. Mistério. Eu aprendi esse segredo. Aí quando você olha assim, diz assim, puxa, esse é um segredo, não sei não, né? Parece que é uma coisa muito entre Paulo e Deus, assim, muito íntimo. Mas não. Ele tira esse termo da literatura pagã da época, na qual, dentre todas aquelas religiões pagãs, se acreditava obter a possibilidade de se obter um conhecimento assim misterioso, que lhe daria assim uma maior satisfação. Era para gente mais experimentada, não era para gente não, normal, comum não. Mas ele se utiliza desse termo para mostrar que esse segredo, na verdade, não é tão segredo assim. Na verdade, o contentamento está em Cristo Jesus. É isso que ele quer mostrar. Porque quando ele diz assim, eu aprendi a viver contente, ele usa pares aqui, né? Eu sei ser honrado e também ser humilhado. Aprendi a viver em abundância, mas também passar por escassez. Ele usa esses termos aqui para mostrar duas facetas. É numa inclusão. Dentro dessa inclusão entre a escassez, a abundância e a escassez, ele quer que a gente subentenda que todas as circunstâncias possíveis, imagináveis dentro desse espectro é isso. Ele quer englobar tudo isso. De onde ele está tirando essa ideia? No capítulo 2, ele vai falar sobre Jesus Cristo como servo. E ele vai mostrar justamente esse servo humilhado. Cristo Jesus, o Deus encarnado, que se despe da sua glória e toma forma humana, desde a manjedoura, aliás, desde a barriga da sua mãe, humana. Isso gera um estado de humilhação. E esse estado acompanha até a sua morte. Mas ele ressuscita. E aí é exaltação. Então Paulo está pensando aqui, não em si mesmo, mas ele está pensando em Cristo Jesus. Eu sei o que é estar humilhado. Eu sei o que é ser honrado. Porque eu aprendi do meu mestre. Como é lindo isso. O próprio Cristo, ele era o professor e era a matéria. Olhem para mim. Aprendam de mim. E Paulo olhava para Cristo e aprendeu desse professor, nesse processo de discipulado. Lembre-se que nós também estamos matriculados nessa escola da fé. Alguns em um estado mais avançado, outros assim, quase reprovando, que nem Timóteo. Não, mas Timóteo passou, gente. Não faça isso não. Parabéns, Timóteo. E aqui ele vai falar sobre as coisas: pobreza e riqueza. E é algo difícil. Perder. É algo difícil estar esquecido. É algo difícil quando a gente olha e vê que nada está prosperando. Talvez tenha sido assim esse ano para você. Você só contabiliza está tudo no negativo.
Paulo já tinha passado por situação bem difícil, por escassez. É a falta daquilo que é básico, que é elementar. Mas ele está dizendo, eu consegui passar por esses momentos. Eu suportei a humilhação. Outro aluno, que foi matriculado nessa escola, chama João Calvino, um pastor lá do século XVI. E certa vez perguntaram a Calvino, Calvino, você é pobre? Por causa da dificuldade que Calvino estava passando na época. Ele diz assim, pobre? Eu não sou pobre. Eu não sinto falta de nada. Ou seja, lembrando do Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor. Eu não sinto falta de nada. Mas tem um outro espectro, tem outro lado aqui dessa questão, é a riqueza. A riqueza também pode ser um risco. Pode nos levar à avareza, o amor ao dinheiro. E por isso nós devemos ter cuidado também. Certa vez disseram, um jovem na igreja de George Whitefield, que foi um pastor anglicano, ele mandou um bilhete lá na hora do culto e dizia assim nesse bilhete, um jovem pede oração porque, ele diz, eu peço oração porque eu ganhei muito dinheiro. Ele entendia que o seu coração podia sucumbir à avareza e à idolatria. Por isso ele pede oração. Eu não sei se você pede oração, que tipo de oração você faz nessa noite. Senhor, me dá contentamento na pobreza. Ou se, Senhor, me dá contentamento na riqueza. Ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso vem de força mesmo. O Senhor me dá força para suportar qualquer situação. Dependente de como venha a ser os próximos dias, o próximo ano, a próxima década, não sei. Mas em Cristo Jesus, meu irmão querido, você é fortalecido. Não tenha medo. Descanse no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo o quê? Suportar toda e qualquer situação. Eu não sou um aluno melhor do que os outros. Talvez Paulo estivesse aqui fazendo com que os filipenses entendessem. Mas essa força é a força que vocês têm pelo mesmo Espírito. E é isso, meus irmãos. Vamos para um terceiro ponto, que eu já estou com medo ali do horário. Tem que pular aqui. A gente deve se alegrar por aquilo que Deus fez por nós, por aquilo que Deus fez em nós. E por último, por aquilo que o Senhor, a gente deve se alegrar com aquilo que Deus fez através de nós. Deus usou vários e várias irmãs aqui na propagação, na expansão do Evangelho. Deus usou a igreja de Filipos. O fruto deles floresceu, lembra? Paulo não precisou nem pedir, não foi um pedido, ele mandou uma carta e depois eles se compadeceram, às vezes chega, né, em situações assim, mas não, eles se compadeceram, eles entraram como cooperadores nessa luta do apóstolo Paulo, entendendo que ele, aquele amado irmão, carecia de ajuda, de auxílio, e eles queriam se envolver nesse projeto eterno. Ele não precisou pedir, mas eles foram despertados. É um bom sinal quando as pessoas procuram a liderança da igreja, dizendo assim, o que é que eu posso fazer? O que é que tem para fazer? Eu quero me envolver. E alguém, um jovem que vem com um projeto novo, mirabolante, às vezes. Aí o pastor tem que, né? Não, vamos lá. Vamos por parte. Mas tem um projeto lá para a universidade, eu quero fazer uma viagem missionária, eu quero me envolver, eu quero ir para o seminário. Que coisa maravilhosa, meus irmãos! Isso é um sinal de um despertar espiritual, de um avivamento no meio da igreja. É um bom sinal quando as pessoas procuram trabalho na igreja. Não somente para trabalhar na igreja, mas fora dela, entendendo seu lugar no reino de Deus. Ele diz, recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido. Verso 18. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da nossa parte. Eles assim, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. A forma como Deus recebeu essa oferta. Como foi algo legítimo do coração. A motivação estava correta, o meio oportuno. Eles terão uma recompensa no céu. No verso 17,
Diz assim, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. É pensando aqui nesse galardão, a gente pode entender esse versículo. É o fruto que aumente o vosso crédito. Não é que a gente está em débito e a gente precisa estar com crédito para a gente ir para o céu. Não é uma salvação por méritos, por favor. Mas é algo que a Bíblia não se debruça muito a falar, mas ela nos mostra que há uma recompensa, um galardão no céu. Nesses dias, eu fui com Raquel numa casa lá no Jardim Paulistano, lá perto de casa. E a gente estava conhecendo lá a estrutura, e uma casa muito bonita, uma casa de esquina, muito vistosa. E a gente está olhando, nossa, essa casa muito boa, muito bonita. Aí a dona da casa, a pessoa que estava morando lá, é uma escola que vai funcionar, ela disse assim, olha, uma curiosidade sobre essa casa. O dono dessa casa ganhou na Telecena. Meu Deus, foi a primeira vez que eu ouvi de alguém ganhando na Telecena. E ele construiu essa casa com dinheiro da Telecena. E eu fiquei pensando, né? Puxa vida, eu nem sei se ele está vivo ou se está morto. Daqui a muitos anos vão passar por lá e dizer, nem todo mundo sabe, né? Essa casa, talvez, para quem não entende a história, é só uma casa bonita, dentre várias. Ou até mesmo aquele que o construiu, investiu um recurso, enfim, diz assim, eu quero deixar um monumento, marcar. Olha, isso foi bom. Eu não quero dar corda para vocês estarem jogando na loteria, por favor, irmãos. Mas veja, às vezes nossa vida é muito levada por isso, né? O que é que eu vou construir aqui e agora? Para essa vida. Eu não sei como vai ser no céu, mas suponhamos que cada galardão nosso galardão fosse convertido em tijolos. Nossa posição, gente, a Bíblia não diz isso, é um momento de heresia. Né? Não é heresia daquelas, né? Só para a gente imaginar. Então, imagine só, qual o tamanho da sua casa lá no céu? Pensa assim, olha, pois, com os meus pobres tijolinhos, investindo no reino, trabalhando, amando o Senhor. Foi isso. Os anjos mostrando você, ó, essa casa, tal. Ah, que bom. Você vai andando, opa, não pensa aí não, que é uma casa feita de Lego. Não, essa é a sua casa. Né? Essa é a sua casa. Sabe qual o impacto daquilo que você tem investido com os recursos que Deus tem lhe dado? É interessante pensarmos sobre recursos. Porque tudo que Deus tem nos dado, seja tempo, seja questões financeiras, seja dons, sejam talentos, não que seja pecado construir, edificar nessa terra, por favor, mas nós devemos mensurar e pensar. Como é importante a gente construir para a eternidade. Investindo no reino de Deus, para aquilo que é eterno. Se é a sua casa, que ela seja um lugar de adoração, de edificação para a sua família, de acolhimento. Se é com qualquer recurso, seja para a glória de Deus. Como você tem investido? Talvez isso seja um ponto minucioso, difícil, da gente pensar nos nossos planejamentos que a gente faz, né, para o próximo ano. Como é que eu posso investir melhor os meus recursos para a glória de Deus? Pense nisso. Como fazer? Deus nos dá recursos nesse mundo. Dinheiro, inteligência, tempo, para a gente usar cada coisa da maneira apropriada. Por fim, eu deixei por último 2 versículos. É uma bênção e uma doxologia. O que é uma doxologia? É um cântico de louvor a Deus. Olha, começando no verso 23, diz assim, no finalzinho. Eu não falei alguns versículos aqui, mas pela hora a gente vai passar. No verso 23, assim, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. A graça do Senhor seja com o vosso espírito. E graça acompanha toda a carta aos Filipenses. Veja lá comigo, bem rápido. Verso 2, diz assim, graça e paz a vós outros, capítulo 1. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É graça que começa essa carta, é graça que termina essa carta. É a graça que vai nos acompanhar, esse favor de Deus. Não é porque a gente merece, não é porque a gente é bom, mas é porque Deus é gracioso, meu irmão. E essa graça vai acompanhar você durante o próximo ano. Se
se Deus não te chamar, se Ele não voltar, essa graça será contigo, meu irmão. E como é que a gente faz? Qual deve ser a intenção do nosso coração em tudo que fazemos? Verso 20. Vamos ler juntos? Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Para a glória de Deus. Tudo que você fizer, entenda primeiro, é pela graça. Eu não mereço. Se Deus fez alguma coisa por mim, eu não mereço, é graça de Deus. Se Ele fez alguma coisa em mim, nesse pobre pecador, é por pura graça. Se Deus fez através de mim, foi graça sobre graça. E para quê? Para que eu dê glórias a Deus. Toda glória deve ser dada ao Senhor. Toda glória sejam dadas ao nosso Deus amado. Essa é a doxologia da nossa vida. Tudo para a glória de Deus. Talvez oportuno seja você orar nessa noite. Seja lá o que o Senhor estiver para fazer nesse mundo, no próximo ano. Eu quero fazer parte disso. Usa-me, Senhor. Usa meus recursos, dons, talentos, saúde, família, porque tudo isso é teu. Use minhas mãos que são tuas. Fazes em mim a obra que só tu podes fazer nessa vida que é tua. Faz, Senhor. Faz para a tua glória. Faz por essa graça que me alcançou. Talvez esse seja um momento oportuno para fazermos isso. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Pelos caminhos que passamos, a Tua mão esteve conosco. Isso não nos impediu muitas vezes de chorar, de lamentar, de prantear, de passar por aflições e dificuldades. Mas isso nos aproximou mais de Ti. Por meio dessas circunstâncias, o Senhor trabalhou em nós. Terminamos o ano diferente de como começamos, porque Teu Espírito agiu em nós, nos dando momentos felizes também, de bonança. Glórias ao Teu santo nome. Mas foram dias de dificuldades, glórias sejam dadas a Ti, Senhor. E obrigado por tudo que o Senhor fez através de nós. Não foi por nossa causa. Não foi porque somos bons. Não foi porque somos talentosos. Não foi porque temos dinheiro. Não foi por nada disso. Foi por pura graça. Queremos terminar esse ano. Queremos começar o próximo ano dizendo: Senhor, seja glorificado em todas as coisas. Seja glorificado na minha vida. Seja glorificado no meio da Tua igreja. Seja glorificado para sempre. Porque a Ti pertence todas as coisas. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos cantar?